CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que nos ouve. Eu sou Erivaldo Laurindo e juntamente com Edson Tavares estamos chegando com o CBN Universidade deste sábado, 27 de maio. Isso mesmo, Erivaldo. Bom dia para você, ouvinte da Rádio CBN em Campina Grande. A gente fica junto até às 10 horas da manhã. A partir de agora, você se informa sobre educação, ciência e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. E vamos aos destaques de hoje, Erivaldo. Consune aprova a criação do Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa da UEPB. Novo Guia do Estudante traz informações para os graduandos ao longo da vida acadêmica. Por aqui tem dicas de português sem segredos com o professor Denis Medeiros. O programa Impulse Campina, Powered by Inovativa, está com edital aberto para fomentar ideias inovadoras e a UEPB é parceira desta iniciativa. E ainda, exposição sobre movimento armorial, criado por Ariano Suassuna, está aberta ao público no Museu de Arte Popular da Paraíba. A gente traz os detalhes para você. Fica sintonizado que o CBN Universidade está começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente começa com uma boa notícia o programa de hoje. O Conselho Universitário Consune da Universidade Estadual da Paraíba aprovou a criação do Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa da instituição. A bolsa representa incentivo e estímulo aos professores mais produtivos da universidade, alavancando a pesquisa na UEPB. As bolsas serão concedidas a pesquisadores e pesquisadoras que ficaram na lista de espera ao concorrerem aos editais de Bolsa Produtividade do CNPq. O valor da bolsa é de R$ 1.100 e o critério de classificação será a nota obtida na seleção do CNPq, considerando as 8 áreas do conhecimento, favorecendo assim a pesquisa em todas as áreas. E mudamos de assunto agora para falar sobre o novo Guia do Estudante da UEPB. Você conhece esse material? Ele é feito para ajudar alunos ao longo de toda a graduação. O repórter Iago Duarte traz detalhes da publicação. A jornada do estudante dentro de um curso de graduação na UEPB pode variar bastante em termos de duração. Ele pode encerrar dentro do prazo programado pelo projeto pedagógico, mas também passar um tempinho a mais por diversas questões e até mesmo aumentar a estadia dentro do ambiente acadêmico para buscar mais especializações por meio da pós-graduação. Porém, é muito provável que questionamentos e dúvidas sobre o funcionamento da universidade podem aparecer, e principalmente a necessidade de saber mais informações importantes para começar a graduação com o pé direito. É exatamente por isso que a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, disponibiliza para todos os alunos o Guia do Estudante. A publicação disponibiliza um manual completo para que os alunos possam se adequar dentro da universidade e conseguirem aproveitar ao máximo o que ela disponibiliza, como é pontuado pelo professor Eli Brandão da Silva, pró-reitor da Prograde. Proporcionar ao estudante o acesso às informações sobre os programas de apoio acadêmico, os programas de apoio de assistência estudantil, né? e colocá-lo também com as informações básicas sobre quais são os requisitos para ele participar de cada uma dessas atividades, ele entender a tríplice relação da universidade, né? Que é a sua indivisibilidade de ensino, pesquisa e extensão. E aí, nesse sentido, ele pode agregar atividades, não só além da sala de aula, não só essas atividades que são importantes, mas saber como ele pode acessar os diversos editais da universidade. O manual chega em 2023 ao seu 8º ano de existência e com a versão desse ano totaliza-se 14 edições. Mas Júlio César, design gráfico e participante da confecção da publicação,
ressalta como existe um trabalho constante para deixar o guia cada vez mais agradável como objeto de leitura e de consulta dos estudantes. Quando houve a ideia de dar uma nova roupagem no guia, logo de imediato se pensou em melhorar sua forma de comunicação, diminuindo o uso de muitos termos técnicos e buscando oferecer uma linguagem mais atualizada, mas sem fugir dos principais pontos relacionados ao EPB. Num segundo plano, houve um trabalho voltado a uma comunicação visual que estimulasse novamente o interesse pela leitura, quebrando a antiga imagem burocrática que o guia tinha, e assim objetivamos que o estudante conseguisse ter as informações sobre os principais pontos relacionados ao EPB, sem que a leitura fosse cansativa, mas que essa leitura fosse muito mais clara. E, obviamente, dentro de um visual mais lúdico e atrativo. O Guia do Estudante está disponível digitalmente no site da UEPB e se inicia com a mensagem da reitora Célia Regina Diniz, onde ela reforça que a UEPB é formada por todos nós e deseja que a convivência entre o corpo acadêmico seja enriquecedora, solidária, marcante e fraterna. Na sequência, é feito um breve resumo da história da universidade, como também são trazidas informações relacionadas à Prograde, como suas funções e formas de contato. E um ponto importante antes de continuarmos: ao longo do texto serão disponibilizados links para sites e páginas relacionadas ao assunto que está sendo tratado. Eles estão disponíveis nas setas dentro do círculo azul. Basta clicar que você será direcionado automaticamente para elas. São trazidas na publicação informações sobre a realização das matrículas, dispensa, mudança de turno e transferência de campus. Também constam os contatos e dados sobre algumas pró-reitorias e outros setores que podem ser de grande valia na jornada do estudante. Além disso, é discutido a rotina acadêmica e o estágio supervisionado. Os programas acadêmicos e o Portal das Placas, plataforma digital onde são registrados os dados das turmas concluintes, também ganham seu espaço no guia. Para ter acesso à versão 2023 dele, basta acessar o site da UEPB, uepb.edu.br, e buscar a seção Downloads, na parte inferior da página, e pesquisar pelo Guia do Estudante 2023. E para você que pensa em cursar graduação pela Universidade Estadual da Paraíba, já pode se inteirar desse arquivo para entender melhor a UEPB. Iago Duarte, para o CBN Universidade. Obrigado, Iago Duarte. E quem faz doutorado, além de participar de atividades na universidade de origem, também tem a oportunidade de passar um período em outra instituição, seja no Brasil ou no exterior. Isso é possível através do chamado doutorado sanduíche. Já ouviu falar nisso? Não? Então fique atento, porque o repórter Gabriel Queiroz explica pra gente como funciona. Confere aí. Você aí já ouviu falar em doutorado sanduíche? Não. Brenda, tu já ouviu falar em doutorado sanduíche? Sim, já ouvi. E mais ou menos então uma ideia do que seja, explica pra mim. É aquele doutorado que a gente faz metade aqui no Brasil e metade no exterior, né? Doutorado sanduíche, na verdade, é uma bolsa de estudo em que o aluno tem a oportunidade de fazer uma espécie de estágio acadêmico em uma universidade, seja aqui mesmo no Brasil ou em outra universidade do mundo. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEPB, o professor Francisco Jaime, explica os detalhes de como funciona o processo para conseguir uma bolsa de doutorado sanduíche estudando na UEPB. As bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, o chamado PDSE da CAPES, são bolsas que são concedidas a estudantes de doutorado que estejam regularmente matriculados nos programas de pós-graduação da UEPB e das outras instituições ao redor do país, e que a CAPES lança o edital. A partir desse momento, as instituições precisam lançar seus editais. Os programas de pós-graduação fazem a seleção dos candidatos que estão se inscrevendo para participar dessas bolsas, e a partir dessa seleção dos programas é que a instituição determina quem são os candidatos aptos a fazer o doutorado sanduíche no exterior. André Brito é graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UEPB, onde fez também seu mestrado.
Agora, no doutorado, ele é um dos alunos selecionados para embarcar este ano para o exterior. Ele se prepara para seguir sua pesquisa na Holanda. E, assim, recentemente teve um marco, né, de saneamento. Ele institui, né, que a gente tem que rever, né, as formas, né, como a gente está tratando, né, os efluentes e essa troca, né, de tecnologias, né, de o que está sendo visto, né, fora e ver o que é que a gente pode adaptar e trazer para o Brasil, né. E assim o projeto, né, que a gente mandou, ele vai focar muito na questão do tratamento de vinhaça de cana de açúcar, né, que é a indústria sucroalcooleira no Brasil, é uma das maiores, né. O Alisson Firmino, que é graduado em matemática, foi outro aluno selecionado para receber essa bolsa de doutorado sanduíche pela CAPES. Enquanto doutorando da UEPB, ele embarcará com a família toda para a França, onde deve seguir com sua pesquisa em métodos de inclusão e interação entre professor e aluno na matemática. De fato, muito ansioso. Para mim está sendo uma maravilha. O que eu mais quero é ter a experiência de ouvir diretamente os nativos, de conviver ali do dia a dia, de ir numa padaria, de estar na rua, de ir no cinema, de conhecer os lugares que são turísticos e ouvir, né, o francês falando. Acho que é um dos grandes destaques para mim, que é a questão da minha imersão na própria língua, mas também a questão da pesquisa. Você está em uma universidade de outro mundo, conhecer como é a dinâmica da universidade, porque eu tenho certeza que vai ser bem diferente da dinâmica que a gente tem na Universidade Estadual da Paraíba. E não é só sobre eu ver e ouvir um outro mundo, é sobre eu levar uma parte da UEPB para lá também. Dizer, olha, a gente não faz assim, geralmente a gente trabalha dessa forma, como é interessante perceber aí quais são as vantagens e desvantagens de cada cultura, né? Cada cultura acadêmica, de como é feita uma pesquisa e tal. Além de fazer parte de um programa de doutorado, é preciso ficar atento quanto às exigências relacionadas à língua falada no país para onde o estudante pretende ir. A principal exigência, efetivamente, além de passar pelo processo seletivo interno, que é realizado pelo programa de pós-graduação que o aluno é vinculado, ou seja, ele só concorre com os colegas dele do mesmo curso, uma vez que existe uma bolsa para cada curso de doutorado na instituição, a principal exigência é o conhecimento do idioma de língua estrangeiro exigido para o país que aquela determinada pessoa está querendo fazer aquele estágio no exterior. Então, esse estágio ele dura entre 4 meses e 10 meses, e todas as despesas com o deslocamento, com a bolsa, com a viagem, são pagos pela CAPES. É importante que o aluno que vai para o exterior traga para o país de origem, além da experiência pessoal, as práticas e os resultados da pesquisa feita na outra universidade. Quem nos conta sobre essa experiência é o Thales de Souza, egresso do doutorado sanduíche na Holanda. Foi uma experiência de fato incrível, extraordinária. A gente acaba conhecendo e entendendo a dimensão da pesquisa mundial e acaba também entendendo o que são laboratórios de ponta. E quando a gente começa a pensar sobre a nossa realidade cotidiana dentro da Universidade Estadual da Paraíba, por exemplo, a gente começa a perceber que o nível não é de diferença intelectual, é nível de recurso, de infraestrutura, do que é fornecido de meios de trabalho para o pesquisador. Mas, de fato, nós somos pesquisadores de ponta. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Muito bem, Gabriel Queiroz. Obrigado pelas informações. E agora é hora do intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e com informação sobre as atividades administrativas da UEPB. É que com a necessidade de fechamento do prédio das pró-reitorias em Bodocongó, por questões estruturais, vários dos serviços passarão a ser realizados, em geral, remotamente, através do Sistema Único de Administração Pública, o SUAP, por e-mail e por WhatsApp para atendimento ao público externo da instituição. É o caso das pró-reitorias de gestão de pessoas, de graduação, entre outras, que disponibilizaram possibilidades de acesso aos serviços de maneira online, até que toda a estrutura seja realocada em um novo espaço,
A Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida segue sem atividade presencial e em processo de mudança de local para melhor receber os pesquisadores. A repórter Ana Beatriz Lopes conta como está esse processo e fala também sobre as novidades tecnológicas para o setor. Vamos ouvir na reportagem. A biblioteca é um lugar onde muitas histórias se cruzam e conhecimentos são compartilhados. No entanto, há momentos em que é preciso parar para cuidar e continuar oferecendo bons serviços. É o caso da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, que fica localizada na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, e está temporariamente fechada. Considerada como uma das maiores coleções de cordéis do mundo, a Átila Almeida está passando por um processo de reorganização para melhor receber os pesquisadores, como explica a coordenadora de bibliotecas da UEPB, Fernanda Almeida. A Biblioteca de Obras Raras é um importante equipamento cultural, histórico, patrimonial, e a busca por ela, pelos seus acervos, vem aumentando gradativamente. Ela precisa de um espaço mais adequado para atender essa demanda. E essa demanda ela deve ser atendida de uma maneira presencial, né? Mas com todo o cuidado para que as suas obras sejam preservadas, porque são obras únicas, e também no contexto de acessibilidade pelos meios digitais, né, virtuais. Então, o projeto de melhoria dela não é somente infraestrutura, né, de melhor acomodação para o pesquisador, mas também temos uma perspectiva de torná-la mais dinâmica no contexto virtual. Em 2003, o governo do estado da Paraíba adquiriu o acervo pessoal do pesquisador e professor Átila Almeida e doou ao UEPB. Foi assim que surgiu, em 2004, a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida. O acervo conta com livros sobre arte, cultura popular, história, revistas paraibanas, cordéis, além de todas as edições do jornal Diário da Borborema. A bibliotecária responsável pelo espaço, Tassiane Almeida, explicou os cuidados que estão sendo tomados com o acervo. Por se tratar de um acervo especial, contendo obras raras, os cuidados com essas obras devem possuir uma periodicidade diferente. Por exemplo, algumas obras, por estarem mais deterioradas devido à idade delas, têm um processo de higienização mais curto para avaliar o seu estado físico. Estamos aproveitando o tempo, né, que a biblioteca não está tendo atendimento ao público para digitalizar, tratar e disponibilizar via DSpace os cordéis, tratar os jornais do Diário da Borborema, fazendo alguns pequenos reparos, higienizando, visto que se trata de um material de bastante acesso na biblioteca. Estamos também fazendo um trabalho minucioso com as obras raras, fazendo um diagnóstico de suas particularidades, higienizando e acondicionando de forma adequada. A Biblioteca Átila Almeida oferece acesso a obras preciosas e permite o estudo e a pesquisa de temas relevantes para a sociedade. Por isso, a coordenadora Fernanda Almeida aposta no projeto de melhoria para valorizar o acervo. Com o projeto, a gente espera dar mais visibilidade a esses acervos, a esses conteúdos, mas de uma maneira que consigamos preservar muito mais todo esse conteúdo. Então, esperamos, né, dar maior acesso, mas fortemente a questão de preservação ativada. Então, a Biblioteca de Obras Raras, a partir do seu projeto de melhoria, ela espera estar mais presente junto à comunidade, junto aos pesquisadores, contribuindo com a história, contribuindo com o resgate da memória, mas sempre com o intuito de preservar os seus acervos. As novas acomodações serão no recém-construído prédio da Biblioteca Central, com espaços para visitação e pesquisa, garantindo conforto para estudantes, pesquisadores e interessados em história e cultura. O projeto prevê área para processamento técnico, espaço exclusivo para pesquisa e ainda um local de exposição, onde a biblioteca pode promover exibições sazonais. E enquanto o espaço físico não volta a funcionar, no site da biblioteca você encontra grande parte do acervo disponível para ser visualizado em qualquer parte do mundo. É só acessar bibliotecaadilalmeida.uepb.edu.br e explorar o conteúdo. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz, pela reportagem, trazendo aí esses detalhes sobre a biblioteca.
Agora é hora da participação de Denis Medeiros no CBN Universidade. Solta a vinheta, porque agora nós temos as dicas de português. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o uso da vírgula. Escutamos muitas pessoas falarem que colocam a vírgula quando faz uma pausa na respiração, mas na verdade não é assim. Existem regras que vamos relembrar agora. A primeira dela traz que a vírgula serve para separar os núcleos de um termo. Então, por exemplo, o milharal, vírgula, a horta, vírgula, o pasto e a mata ficaram prejudicados com as chuvas. Então, essas vírgulas aí que estão separando esse sujeito composto. Serve também para separar um adjunto adverbial. Então, ele morou em Santos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e em Recife. A segunda é para isolar o aposto. Por exemplo, Rubem Braga, o maior cronista brasileiro, nasceu no Espírito Santo. Esse o maior cronista brasileiro é um aposto que vem entre vírgulas. Serve também para isolar o vocativo, que traz aquela ideia de chamamento. Então, exemplo, eu não ofendi o senhor, vírgula, seu canoeiro. Aquela mensagem que a gente envia também, que a gente vai cumprimentar, iniciar uma conversa no WhatsApp. Bom dia, vírgula, fulano. Bom dia, vírgula, Kátia. Bom dia, vírgula, Pedro, exclamação, certo? Serve também para isolar adjuntos adverbiais que a gente desloca na frase, não vem numa ordem direta. Então, por exemplo, com muito cuidado, vírgula, os advogados analisaram o documento. Essa é a parte principal. Esse com muito cuidado, ele está isolado com vírgula. Tanto é que eu posso colocá-lo em outro local. Então, por exemplo, os advogados, vírgula, com muito cuidado, vírgula, analisaram o documento. Ou eu posso colocar também, os advogados analisaram, vírgula, com muito cuidado, vírgula, o documento. A quinta dica é, utilizamos a vírgula também para iniciar a elipse do verbo. Elipse é quando o verbo, por ser facilmente identificável no texto, ele deixa de ser apresentado. Por exemplo, a igreja era grande e pobre. Os altares, humildes. Os altares, vírgula, humildes. Essa vírgula, ela está substituindo a forma verbal eram. Então, a igreja era grande, os altares eram pobres. E aí, para eu não repetir esse verbo, eu coloco a vírgula. Serve também para isolar algumas expressões explicativas, como, por exemplo, a saber, digo, quer dizer, além disso, aliás, com efeito, por exemplo, isto é, ou melhor. Exemplo, os bombeiros salvaram toda a família, isto é, o casal e os 2 filhos. Então, esse isto é, ele vem entre vírgulas para explicar quem é essa família, como é composta essa família. Temos alguns casos também em que a vírgula é proibida. Os 2 principais são: não se pode colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado, como também não posso colocar entre o verbo e o seu complemento, ou seja, o objeto direto ou o objeto indireto. Para finalizar, vamos trazer a diferença aqui entre 2 palavras que são bem próximas, comprido e cumprido. Comprido é um adjetivo para algo que é longo, que é extenso, então ela tem o cabelo comprido. Já o cumprido, com U, é o particípio do verbo cumprir, utilizado para indicar que algo foi realizado. Então, por exemplo, o acordo entre as partes foi cumprido. E por fim, uma paleta de cores que está super atual, muita gente utilizando e sem saber se são cores tons pastel ou tons pastéis. Na verdade, fica tons pastel. Quando um substantivo funciona como um adjetivo, ele fica invariável. Então, esse pastel que está caracterizando como é o tom, e por se tratar de um substantivo fazendo as vezes de um adjetivo, ele não varia, não vai para o plural, fica tons pastel, beleza? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, manda para a CBN que a gente traz e faz os comentários por aqui, tá? Bom fim de semana e não final de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis Medeiros. O Português Sem Segredos volta sábado que vem no nosso programa. E vamos para mais um intervalo? No próximo bloco, o assunto é pós-graduação em Química pela UEPB. E ainda tem os detalhes de uma pesquisa pioneira sobre a vegetação do Cerrado e da Caatinga. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e você que sintonizou agora já fica ligado aqui no CBN Universidade, que traz
informações sobre o processo seletivo para o programa de pós-graduação em Química pela UEPB. O edital é para a formação de turma para o próximo período letivo, o período 2023.2, com um total de 21 vagas para o mestrado. O PPGQ atua em 5 linhas de pesquisa, que são Química Medicinal, Metodologias Analíticas Avançadas, Nanomateriais e Nanociência, Biotecnologia e ainda Química Teórica e Computacional. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de junho, através do link que você localiza no site da universidade, uepb.edu.br. Os inscritos serão avaliados a partir do coeficiente de rendimento acadêmico, prova de títulos e a apresentação de pré-projeto de pesquisa. A previsão é que o resultado deve ser divulgado no dia 17 de junho, com o início das aulas previstas para o dia 14 de agosto deste ano. Agora a gente muda de assunto para trazer os detalhes sobre uma pesquisa pioneira que tem estudado as vegetações do Cerrado e da Caatinga. O estudo foi publicado em revista científica e tem a participação da professora do Departamento de Biologia da UEPB, Dilma Trovão. A repórter Ana Beatriz Lopes tem mais informações sobre o trabalho. Através da ciência, é possível obter uma compreensão mais profunda dos fenômenos naturais e das leis que regem o universo, além de desenvolver soluções para problemas complexos. Um indicativo disso é a pesquisa na área de botânica e biologia, que a professora e pesquisadora Dilma Trovão, do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, ajudou a desenvolver. A pesquisa é fruto de uma parceria entre a UEPB e a Universidade Federal de São Carlos, localizada em São Paulo, representada pelo professor e pesquisador Carlos Henrique Prado. A professora Dilma explicou o foco deste estudo. Nós utilizamos a teoria de redes, que é uma abordagem matemática, e no Brasil o grupo que realiza isso é justamente esse grupo formado por nós da Universidade Estadual da Paraíba, o pessoal da Universidade Federal de São Carlos e um professor da Universidade Federal de Viçosa, o João Paulo. E nós resolvemos utilizar essa teoria de redes para verificar como se comportavam as redes de copas, tanto na vegetação do Cerrado como na vegetação da Caatinga. E, para nossa surpresa, quando a gente utilizou essa teoria, nós verificamos que essa abordagem ela poderia explicar como as plantas elas podem vencer os seus estresses. Eu não sei se vocês sabem, mas plantas elas têm estresse. As plantas elas respondem às variações das condições do ambiente em que ela vive. Então, toda a relação que existe entre a planta e o ambiente, assim, um aumento de temperatura, uma mudança na quantidade de água disponível, ou a relação com outras espécies, tudo isso pode configurar um meio de facilitar a sua existência ou de complicar a sua existência, digamos assim. Então, a partir dessa teoria de redes, a gente elucidou como eram as redes das copas das árvores, identificamos como ela se decompõe, qual é a topologia dela e como as plantas elas crescem para ocupar esse espaço aéreo e vencer os fatores de estresse ambiental. Os pesquisadores utilizaram dados de duas vegetações naturais brasileiras: o Cerrado, que é classificado como savana neotropical, e a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Sobre isso, a professora Dilma Trovão abordou a Caatinga como importante objeto de estudo. No caso da Caatinga, foi bem interessante porque nós descobrimos por que a Caatinga ela tem árvores, plantas, arbustos tão ramificados. Porque é emblemático para vocês terem uma ideia que a Caatinga ela é uma vegetação que apresenta uma tortuosidade e sempre é verificado, colocado como uma característica da Caatinga a presença de galhos. Mas por que essas plantas têm tantos galhos? Porque essas plantas, devido ao estresse causado pelo déficit hídrico característico na região Nordeste, as plantas elas precisam diminuir a altura de elevação da água. Como o solo sob a Caatinga normalmente não consegue armazenar água
por períodos longos, então esse solo não vai ter uma quantidade de água suficiente para garantir essa elevação durante todos os meses do ano. E as plantas da caatinga, elas vão diminuindo as distâncias entre a zona de ramificação e o ápice, ou seja, o cume, ou os seus galhos, eles diminuem. É uma maneira de não aumentar tanto em uma única altura e ter problema na elevação da água. Então, ela diminui as distâncias entre os nós iniciais e nós finais para garantir uma maior eficiência na elevação da coluna d'água até chegar às suas folhas. O resultado final da pesquisa foi o desenvolvimento do modelo universal para estudo em plantas de vegetação lenhosa terrestre. A pesquisadora explicou mais a respeito. Qualquer que seja a formação vegetacional em qualquer local do mundo, quer seja na Austrália, quer seja no Japão, quer seja na Alemanha, em qualquer lugar que haja vegetação lenhosa terrestre, a partir do uso desse modelo é possível explicar como as plantas elas conseguem contornar os obstáculos. Por exemplo, aí você poderia me perguntar, que obstáculo seria esse? Qual o obstáculo que uma planta? Porque a gente tem, na nossa dimensão humana, uma perspectiva de que os vegetais eles estão de boa sempre. Não é verdade isso. Na realidade, os vegetais eles são organismos superiores no sentido de que conseguem contornar os seus problemas, os problemas que são impressos a eles, de uma maneira diferenciada que a gente nem consegue perceber, porque eles não têm os movimentos que são característicos dos seres vivos ditos animais. Os vegetais são seres vivos também. As pessoas às vezes esquecem que os vegetais são seres vivos. Pois bem, se a gente levar em consideração os fatores de mudanças climáticas globais, o aumento da temperatura, a redução ou o aumento na quantidade de água, determinadas patologias que surgem a partir dos problemas que nós causamos no ambiente. Tudo isso repercute para os vegetais, os diversos predadores, as pragas, né? Todas essas questões, elas são resolvidas pelos próprios vegetais. Não somos nós que resolvemos esses problemas para eles. Então, o que é que acontece? São esses fatores fatores de estresse que as plantas precisam resolver. Elas precisam se organizar para contornar os problemas causados por isso. Em 2020, foram publicados os primeiros resultados das pesquisas de Dilma Trovão e Carlos Henrique Prado em parceria com o Journal of Theoretical Biology. Agora, em 2023, apresentaram um modelo finalizado na forma de artigo na revista Ecological Modeling, uma das mais conceituadas no âmbito de botânica, ecologia e fisiologia vegetal. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz. A gente fala agora de um programa de pré-aceleração nacional para startups de estágio inicial. É o Impulse Campina Powered by Inovativa, que está com o edital aberto para fomentar ideias inovadoras. E quem tem mais informações sobre essa parceria e oportunidade é o Josemir Moura, coordenador de empreendedorismo da Inovatec UEPB. Vamos conferir a fala de Josemir. Gostaria de compartilhar com você uma ótima notícia que é destinada a empreendedores e entusiastas da inovação em nosso estado. Trata-se do Impulse Campina Power by Inovativa. Esse programa tem como objetivo apoiar pessoas e equipes que possuam ideias inovadoras e estejam em estágio inicial de desenvolvimento, especialmente nas fases de criação ou ideação, a fim de que se transformem em empresas sólidas e de sucesso. Serão selecionadas até 25 ideias inovadoras para participar de um ciclo de atendimento de 14 semanas, que incluirá mentoria, capacitação empreendedora e conexão com potenciais parceiros comerciais, clientes, investidores e outros atores importantes para o crescimento das empresas. As atividades serão realizadas predominantemente online, mas eventualmente poderá ocorrer encontros presenciais no ecossistema empreendedor de Campina Grande. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 29 de maio, através do nosso site. Procure no Google por Impulse Campina Power by Inovativa ou em nossas redes sociais em @InovatecUEPB. Para se inscrever,
Basta cadastrar-se na plataforma e responder a 4 perguntas principais disponíveis no site. Gostaria de ressaltar ainda que esse programa é uma iniciativa que tem o apoio e parceria da UEPB e é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, juntamente com o Hub Inovativa, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, do SEBRAE, da Fundação CERT e da Fundação Radauane, que traz consigo a metodologia para aceleração de startups consolidada no Vale do Silício, berço das principais startups do mundo. Essa é uma oportunidade aberta para todos os municípios da Paraíba e você pode se candidatar individualmente ou em equipes, mesmo que ainda não possua registro do CNPJ. Então, se você tem uma ideia inovadora e busca apoio para transformá-la em realidade, não perca essa chance. Acesse nosso site, inscreva-se e participe do Programa de Aceleração Nacional Impulse Campina Power by Inovativa. Juntos, podemos impulsionar o empreendedorismo e a inovação em nosso estado. Olha aí que oportunidade excelente, rapaz. E vamos fazer nossa última pausa nesta manhã de sábado. No quarto bloco do CBN Universidade, a gente traz sugestão de programação cultural. Tem exposição aberta ao público no Museu dos Três Pandeiros sobre o movimento armorial, criado por Ariano Suassuna. E ainda o projeto Repórter Junino, que movimenta a cobertura jornalística do maior São João do mundo. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta com dica de programação cultural para a família toda. É que o Museu de Arte Popular da Paraíba está com uma nova exposição. O espaço recebeu a Mostra Movimento Armorial 50, que traz os detalhes sobre o movimento armorial criado pelo escritor, dramaturgo e artista plástico Ariano Suassuna, em Recife, no ano de 1970. Campina Grande é a primeira cidade do Nordeste a sediar a exposição, que conta com 140 obras de artistas importantes como o próprio Ariano, a sua esposa Zélia Suassuna, o Francisco Brenan, entre outros. Além do material que já circulou em outras cidades brasileiras, a exposição aqui em Campina Grande ainda está com um plus. Apresenta parte da coleção de cordéis do acervo do Museu de Arte Popular da Paraíba e da Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida, ambos da UEPB. A exposição fica aberta ao público até o dia 20 de agosto, com entrada gratuita de terça a sexta, das 10 horas da manhã até as 7 da noite, e aos sábados e domingos, das 2 da tarde até as 7 da noite. Vale muito a pena viver essa experiência de conhecer e manter contato com a obra de Ariano Suassuna e outros artistas do movimento armorial. Na próxima quinta-feira é a abertura da festa junina da nossa cidade. Tem muita gente na expectativa, inclusive, para esse momento que movimenta toda uma cadeia produtiva, desde comerciantes, rede hoteleira, trios de forró, comércio, enfim. São mais de 30 dias de muita festa. Campina Grande recebe visitantes de várias partes do país e vem gente do exterior também. Bom demais, não é mesmo, a gente vivenciar esse clima na nossa cidade? Então, nossa cidade respira um outro ar. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse super evento, o projeto Repórter Junino, do curso de jornalismo da UEPB, já está com cobertura especial mostrando toda a preparação dessa festa. E essa iniciativa completa 18 anos de atuação, garantindo, além de informação para a comunidade, atividade prática e experiência jornalística para os alunos do curso. A repórter Luiz Rodrigues conta um pouco mais para a gente sobre o Repórter Junino da UEPB. Confere aí. Idealizado pelo professor Fernando Firmino, o projeto Repórter Junino surgiu na disciplina de Novas Tecnologias e Informação e Comunicação, no ano de 2005. Com a proximidade do São João, foi proposta uma atividade prática para a cobertura da festa junina e desde então várias edições foram realizadas. O projeto tornou-se um espaço de laboratório para a formação em jornalismo digital e cobertura do São João e da cultura popular. Esse ano, o projeto está completando 18 anos e por isso voltou a todo vapor para as produções. Agora, em 2023, 35 estudantes do curso de jornalismo são selecionados a partir do edital.
A aluna do 8º período, Daiane Ramos, faz parte da nova equipe do Repórter Junino e essa é a primeira experiência dela na cobertura do evento junino pelo projeto. Minha expectativa para o Repórter Junino é muito grande. Eu nunca participei antes, eu entrei no 2º semestre de 2019 e por conta da pandemia acabei não tendo oportunidade antes. E essa seria minha primeira e última tentativa, então eu consegui entrar na equipe de reportagem. E eu tô super feliz, porque eu sempre ouvi falar muitas histórias, todo mundo que participou do projeto sempre disse o quanto ele é excelente, o quanto ele agrega na vida profissional, o quanto ele é realmente uma experiência jornalística. Então eu tô muito animada, com a expectativa, assim, das maiores possíveis. A iniciativa é uma proposta para que os estudantes de jornalismo possam mostrar habilidades na área e crescer profissionalmente. De acordo com o coordenador do projeto, professor Fernando Firmino, esta edição deve trazer uma dinâmica maior e uma rotina de trabalho dobrado em criatividade, dedicação, ainda mais que o projeto volta com toda a força com as ações presenciais. Todo ano ele é diferente para a gente no sentido de tentar inovar, de tentar buscar novos ângulos da festa, de tentar resgatar essa cultura popular através de uma cobertura especializada, de uma cobertura que envolve vários alunos, né, em funções como de reportagem, de fotografia, de redes sociais, enfim, né, uma ampla cobertura. E esse ano em específico, a gente vai voltar com o Simpósio Forró, que é uma parte fundamental do projeto, uma contribuição do projeto Repórter Junino com as discussões sobre o forró. Esse é um gênero que faz parte dessa festa. Então essa é uma das novidades. Também vamos ter muito investimento em vídeo, em fotografia. Temos uma equipe muito boa nessa área de redes sociais, então pretendemos circular mais os nossos conteúdos para que ele chegue a um público mais amplo possível, a turistas, a população de Campina Grande, né, aos artistas que fazem a festa, que tanto nos procura também para a cobertura. Chegue também nas escolas, né, para os estudantes, principalmente estudantes de ensino médio e fundamental, que precisa de um conteúdo para entender a festa, para vivenciar toda essa cultura. O projeto conta com 3 editorias: redes sociais, reportagem e fotografia. E para aperfeiçoar o trabalho, a equipe passou por treinamentos através de um curso intensivo em jornalismo digital e reportagem. Uma ação de treinamento aos estudantes com palestrante jornalista especializado nessas áreas. Matheus Farias faz parte da equipe de reportagem. É estudante do 3º período e está participando pela primeira vez no projeto. Ele ressalta um pouco sobre a importância desse curso em sua atuação. É um curso dado por profissionais de altíssima categoria que já tiveram experiência em redação jornalística. Então a gente tem muita coisa para passar para a gente. Então acredito que vai ser uma experiência bacana, né? Aliar a experiência desses profissionais e a garra e a vontade e a ousadia, né, de nós estudantes que estamos chegando agora com toda a animação para trabalhar nesse laboratório de redação jornalística que é o Repórter Junino. O projeto está produzindo matérias sobre festejos juninos em diversos lugares e não somente dentro do Parque do Povo. Para conferir as ações e produções desse projeto, você pode acessar o Instagram @repórterjunino e o site repórterjunino.com. Luiz Rodrigues para o CBN Universidade. Obrigado, Luiz, pela excelente reportagem sobre o Repórter Junino. E por falar em festejos juninos, na próxima semana, a partir do dia 31, tem continuidade o 18º FolkCon, o seminário Os Festejos Juninos no contexto da folk comunicação e da cultura popular. Como parte do evento, foi realizado um espetáculo musical no último dia 18, em homenagem à família Calixto. O FolkCon segue agora na próxima quarta-feira, dia 31, às 7 horas da noite, com um tributo à cantora Elba Ramalho no Teatro Municipal Severino Cabral. Ambas as apresentações musicais fazem parte do projeto Zabumbalá, realizado pela Secretaria de Cultura de Campina Grande, envolvendo uma parceria com a Pró-Reitoria de Cultura da UEPB.
Na homenagem a Elba Ramalho, estarão presentes artistas locais e nacionais. A programação acadêmica e cultural do 18º FolkCon se inicia na manhã do dia 31 na Central Acadêmica Paulo Freire e segue até a sexta, dia 2 de junho. O evento aborda como tema central as manifestações da religiosidade popular. É promovido pela UEPB e pela Rede de Estudos e Pesquisa em Folk Comunicação. Serão realizados palestras, mesas redondas, oficinas, lançamentos de livros, mostras audiovisuais e várias apresentações artístico-culturais. Mais informações você encontra no site uepb.edu.br e no Instagram, @seminário_folkcom_UEPB. E assim a gente vai encerrando o CBN Universidade deste sábado. O nosso muito obrigado para você que sempre nos acompanha aqui nas ondas da Rádio CBN Campina Grande. Este programa foi apresentado por Erivaldo Laurindo e por Edson Tavares. Com produção e reportagens de Ana Beatriz Lopes, Gabriel Queiroz, Iago Duarte e Louis Rodrigues. A edição é de Isis Coelho e Lucielen Lima, com finalização técnica de Apolo Ricarte. Direção geral de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho deste CBN Universidade, não se preocupe, logo após o programa ele fica disponível no canal Rede UEPB no YouTube, para você ouvir na íntegra. E não é só este programa, lá você encontra todas as edições do CBN Universidade e ainda fica por dentro dos eventos online e reportagens da TV UEPB. A gente te espera sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Até lá! Tchau, tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.